Obrigado. Então, boa tarde aí a todos vocês. Muito obrigado pelo convite. Eu também vou fazer com a professora Delma um compartilhamento de tela. Vou ver se eu consigo agora fazer... Vocês estão vendo tudo direitinho? Ok. Então, tá bem. Então, vamos lá. Eu, evidentemente, não conheço, como a professora Delma, longe disso, a situação de São José dos Campos, a situação local, e aprendi muito com a exposição dela. E eu vou procurar falar de uma maneira mais geral, porque é aquela, na verdade, que eu poderia ter alguma contribuição, exatamente desse círculo vicioso do desmatamento às termoelétricas, né? Existe claramente uma dinâmica, que é uma dinâmica perversa, e é sobre ela que eu devo falar um pouquinho a vocês. Na verdade, questões que são muito bem conhecidas de todos, mas vou tentar, de alguma maneira, vamos dizer assim, colocá-las numa certa... uma forma um pouco metódica, digamos assim. Então, bom, nós temos uma espécie de círculo vicioso, né? Esse círculo vicioso começa no desmatamento, né? Começa com o desmatamento basicamente feito pelo agronegócio, né? Aqui temos o nosso querido fazendeiro dizendo mito, o agronegócio continua apoiando o Bolsonaro. Esse desmatamento, então, leva, que é, na verdade, a principal fonte de emissão de gás de efeito estufa, de CO2 especificamente, do Brasil, que leva, por sua vez, então, inicia, então, esse ciclo, né, de, claro, maiores concentrações atmosféricas de gás de efeito estufa, que leva ao aquecimento global, que leva, portanto, à desestabilização do sistema climático, que leva, portanto, a inundações, a tempestades mais fortes, a secas, e a seca aumenta as queimadas e torna as florestas, portanto, mais vulneráveis, e o círculo vicioso está instalado, né? Eu vou voltar a ele, mas basicamente, se a gente pensar, então, o que aconteceu no Brasil, né, de 1985 a agora, 1985, quando terminou, né, a ditadura, o Brasil já tinha perdido algo da ordem de 360, mais ou menos 350 a 360 mil quilômetros 1985, e aqui é um mapa, né, que todo mundo conhece, talvez, do mapa biomas. Vocês veem que tudo que está em amarelo são as pastagens, o que está em cor-de-rosa é a agricultura, o que está em verde, evidentemente, são as florestas. E se vocês comparem, então, esse mapa com o mapa de 2019, vocês veem, eu passo novamente, né, vocês veem que houve uma gigantesca... um gigantesco aumento do desmatamento, já havia um desmatamento gigantesco na época dos militares, e os governos civis continuaram a devastação. Então, nós chegamos, então, a esse quadro com um desmatamento cujo maior responsável é a abertura de pastagens, que é os dados do MAP Biomas, os outros usos do desmatamento, 10%, basicamente. Então, portanto, nós temos uma situação que é basicamente caracterizada pela devastação da floresta para a criação de pastos, e aí nós temos essa taxa de desmatamento incrível, né, que leva a... Esse mapa, esse gráfico é muito conhecido, né? Então, nós chegamos em 2004 a 27.778 km², primeiro ano do governo Lula. Depois vocês veem que o desmatamento cai muito fortemente até 2012, 4.571 km². Já era muito, mas em todo caso, claramente, uma diminuição de mais de 80%. E aí nós voltamos, então, a uma redecolagem, não é? E essa redecolagem nos leva a essa situação. Em 2012, 4.571, em 2020, 11.088 km², segundo os resultados provisórios do INPE. Portanto, um desmatamento que se multiplica por um fator de 2,5 entre 2012 e 2020. O total, portanto, do desmatamento da Amazônia é esse que nós temos aqui, né? Algo como mais de 20% já, não é, da Amazônia foi desmatado, foi devastado por corte raso completamente. De 1970 a 88, 377 mil km², de 89 para cá, 457 mil km², isso até 2020. 2021 nós vamos ter ainda alguma coisa, provavelmente da ordem de 2 dígitos, né, mais de 10 mil km², o que está em amarelo, que foi desmatado desde 1988. E vocês veem que em cima da palavra Pará, né, vocês veem esse chapéuzinho aqui, isso é a cicatriz da Transamazônica, né? Tudo começa com a Transamazônica, se desencadeia a catástrofe a partir da Transamazônica, né?
Bom, isso leva então ao aumento das secas na Amazônia, né? São essas 3 grandes secas que ocorreram em 2005, 2010, 2015, 2016. A floresta perde, veja que o mapa que está à direita é o mapa de 2005, em 2010 vocês têm o mapa da direita, e vocês veem que a perda é claramente 38%, em suma houve uma perda de biomassa 38% a mais, não é? E a gravidade da seca de 2016, né, entre janeiro de 2015 e dezembro de 2016, é sem precedentes. Ou seja, de tudo que está aqui na cor lilás, né, extremely dry, né, extremamente seco, vocês veem, portanto, que é alguma coisa extraordinariamente grave, sem precedentes, de fato, nos registros brasileiros, não apenas da Amazônia. Então, aí nós temos uma perda de superfície de água muito grande, entre 85 e 2017. A média anual dessa perda é de 350 km² por ano, na média anual desse período, 85 a 17. Mas se nós pegarmos apenas o período 2010 e 2017, vejam onde essa linha cai muito fortemente à direita do gráfico, nós temos uma média anual de perda de superfície de água de 1.400 km² ao ano. Bom, isso vai ter, naturalmente, então, um impacto muito grande, não apenas nas secas da Amazônia, mas também fora da Amazônia, através daquilo que se chama popularmente os rios voadores, né? Então, bom, você sabe, então, que a Amazônia, através de uma série de diferenciais de pressão atmosférica, etc., ela bombeia a umidade atmosférica do oceano para a própria floresta. Essa floresta recicla 5, 6 vezes essas chuvas através da evapotranspiração das florestas, que pegam essa água por causa das raízes muito profundas, né, no subsolo, e recicla essa água várias vezes. E, finalmente, quando nós nos aproximamos, à medida que nós nos aproximamos dos Andes, esses rios voadores perdem, né, se desviam, né, e vão para as outras regiões do Brasil. Toda essa região que está mais ou menos, que está dentro desse polígono vermelho, né, que pega desde Minas Gerais até Santa Catarina, recebe, então, parte muito importante das suas chuvas através dos rios voadores que são gerados na Amazônia. Isso levou, portanto, com esse processo muito violento, não é, de desmatamento da Amazônia, claro, não é o único fator, mas é um dos fatores importantes, nos levou ao sistema, a grande primeira crise do sistema catareiro, né, janeiro de 2015, nós estávamos com 5% apenas do segundo nível do volume morto, e as chuvas, então, desde 2012, caracterizam muito fortemente déficits em relação à média histórica, né? Então, nós temos em 2012 menos 8%, vocês veem aqui nesse gráfico, o gráfico foi gentilmente oferecido pelo Pedro Cortes, da USP. 2013, menos 31%, 2014, menos 38%, depois em 2015 uma pequena recuperação, mas a partir de 2016, novamente, nós voltamos para o déficit. Esse déficit, então, só vem se caracterizando desde então. É possível que nós possamos já começar a falar num déficit crônico a partir de 2017, veja, em 2021, no primeiro semestre de 2021, nós tivemos 68% apenas da chuva esperada em relação à média histórica no sistema catareiro, todo o primeiro semestre. Agora, no primeiro mês do segundo semestre, nós temos 66% apenas da chuva esperada, portanto, nós estamos, nos primeiros 7 meses do ano, nós estamos claramente com essa caracterização de alguma coisa como, vamos dizer, por volta de 2/3 apenas da precipitação em relação à média histórica. E aí o CEMADEI mostra, em fevereiro, né, o estado, vejam que o que está em vermelho, um pouco entre vermelho e marrom aqui, vermelho escuro, né, a seca excepcional, isso é o que o CEMADEI mostra em fevereiro de 2021, e isso é o que ele mostra em maio de 2021, né, em Tocantins, Goiás, a mancha vermelha está em estado de seca excepcional, aparentemente a maior delas nos últimos 91 anos. E aí vocês têm, então, esse mapa que mostra que no Sudeste e no Centro-Oeste, os reservatórios estão num nível baixíssimo, ou seja, de 23% em relação à média histórica, o que nos leva, portanto, a essa questão fundamental. Ou seja, a escassez hídrica nos leva a um aumento cada vez maior da energia térmica no Brasil, né? Então, mesmo com a crise econômica, vejam, né, portanto, com um uso de energia relativamente baixo, vocês têm um aumento muito forte do uso de energia térmica no Brasil, de energia através das
das usinas termoelétricas, não é, que passam de 2019 para 2021, não é, mais do que dobram, né, de 6.149 megawatts médios para 13.000 megawatts médios. Né? E aqui, então, é a situação atual do Brasil. Vejam, o que está em verde são as usinas em operação ou em testes, as usinas em construção, que já são 11, as que estão em azul, as usinas com obras já iniciadas em amarelo, as novas usinas a serem incluídas em vermelho, e vejo que as duas usinas em vermelho estão no estado de São Paulo, né? E nós estamos, portanto, claramente evoluindo para uma enorme transição em direção a usinas termoelétricas. E aí vocês têm esse quadro que mostra muito claramente isso, né? Então, nós temos... o que está em vermelho aqui, né, até 2015, né, segundo o Banco de Informação de Geração, da ANEEL, vocês veem que em 2005, 20%, perdão, em gigawatts, né, 20, eram gerados apenas 20 gigawatts em 2005 de energias termoelétricas, e nós passamos para 38 em 2015, né, ou seja, quase que dobrou, né, o número de gigawatts, né, a geração de energia, a quantidade de geração de energia elétrica através das termoelétricas. A Dilma foi uma das responsáveis por isso. A Dilma Rousseff foi uma das responsáveis. A Dilma nos deixou, esse é um trabalho, foi um belíssimo artigo escrito pelo Cláudio Ângelo, no País, 2016. A Dilma nos deixou com 70% dos investimentos em energia na próxima década travados em combustíveis fósseis. Né? Então, vejam, essa é a situação... já tinha sido mostrado. 71% dos investimentos em energia no Brasil estão alocados em combustíveis fósseis entre 2014 e 2023. Né? Quer dizer, a lógica perversa da política energética no Brasil nos leva a esse tipo de monstruosidade que nós estamos vendo em São José dos Campos. Né? Vejam, a American Natural Gas, né? O que eles falam? Porque a grande mentira que se usa ao se dizer a opção pelo gás é que o gás é menos poluente que o carvão. Ele emite menos gases de efeito estufa, particularmente metano, na verdade, do que as termoelétricas usadas a carvão. Então, as emissões de CO2 na atmosfera pela combustão de gás metano são 44% menores que as emissões por queima de carvão, mas essa vantagem, veja, se mantém até o limite de um escape de metano da ordem de 3,2%. Veja, o metano, na verdade, vocês sabem, é um precursor do CO2, né? Ele vive mais ou menos 12 anos na atmosfera, ele tem um potencial de aquecimento global nesses 20 anos da ordem de 84, 86 vezes em relação ao CO2, mas depois ele é oxidado e parte dele vira CO2. Portanto, o metano é também um precursor. Ele não é, portanto, normalmente se chama ele um short-living gas, né? Um gás de vida curta. Isso não é verdade. Ele é um gás de vida curta enquanto metano, mas ele se oxida em seguida e vira CO2 também. Então, essa vantagem, portanto, se mantém até o limite de um escape de metano da ordem de 3,2%, mas vários estudos nos Estados Unidos mostram percentuais superiores de vazamento entre 3,6% e 7,9% ao longo do seu período de exploração. Ou seja, desde o momento em que ele é extraído do subsolo, momento em que já há uma forte porcentagem de escape, até o momento em que ele é distribuído, há sempre uma perda importante de gás metano ao longo de todo esse período que vai da extração até o consumo, que faz com que, na verdade, do ponto de vista das emissões de gás de efeito de estufa, de que o gás é menos emissor do que o carvão, ele é menos poluente no sentido de produção de um número menor de resíduos na sua combustão, mas ele não é menos emissor de gás de efeito de estufa do que o carvão, se nós levarmos em consideração que os vazamentos são sempre muito importantes. Aí, portanto, nós voltamos a esse círculo vicioso, tá certo? Esse círculo vicioso nos mostra exatamente que nós estamos num círculo, numa lógica de produção energética que nos levará cada vez mais a nos encurralar num tipo de carbonização cada vez maior da economia. A professora Delma mostrou claramente que existem alternativas claras, nos quais o Brasil é perfeitamente um país, de resto, muito privilegiado, exatamente porque é um país tropical, que tem uma enorme insolação, que tem uma quantidade de ventos, que tem uma enorme exposição, portanto, a possibilidade de energia marítima, etc., etc., mas nós estamos presos nessa lógica, e essa lógica é que nos leva ao que nós estamos agora vendo
que nós estamos agora vendo acontecer em São José dos Campos. Professor,